Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo super pedido por vocês, que é o vídeo de como eu organizo meu caderno. Então eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Bom, eu postei essa foto aqui no meu Instagram de estudos dos meus cadernos desse ano e dei uma explicada de como eu divido os meus cadernos. Só que vocês pediram que eu fizesse vídeo do mesmo jeito, então hoje estou aqui para fazer o vídeo. Só que eu vou mostrar pra vocês que o meu caderno é antigo, porque ele já tá dividido e o meu novo ainda não está, porque eu vou contar pra vocês como eu divido. Pra começar, eu faço a divisão dos cadernos com essas flags aqui, elas estão viradas porque essas são do ano passado. Então são aquelas flags de post-it, da espiral, tem um monte, essas flags aqui coloridinhas, vai estar no close pra vocês verem. E esse é o meu caderno do ano passado, pra quem não sabe, da metade do ano pro final, que é do Jack. E aí eu fiz até um guiazinho aqui pra conversar com vocês sobre. Então vamos lá. Bom, no total da escola eu tenho 12 matérias. Eu vou falar pra vocês todas quais são. Biologia, matemática, gramática, redação, literatura, filosofia, história da arte, química, inglês, história, geografia e física. São essas 12 matérias que eu tenho. Então, só que várias dessas matérias têm mais de uma frente. Português já é uma das que tem mais de uma frente, porque tem literatura, gramática e redação, mas essas eu considero todas diferentes, não considero português, considero matérias diferentes, mas vocês quem sabem. Mas, por exemplo, matemática, química, física e biologia tem mais de uma frente. Matemática e física, cada uma delas tem duas frentes. O que significa que tem duas frentes na minha escola? Que tem 2 professores para cada matéria. Então, física, cada um dá uma parte, cada um dos professores dá uma parte, e matemática também, cada um dos professores dá uma parte. Biologia e química tem 3 frentes, as 2 frentes de matéria teórica e a frente de laboratório, que na minha escola também precisa de caderno, porque tem coisas para copiar, mas tem escola que não precisa, mas na minha precisa. Então, no total final, são 18 matérias que eu preciso preencher nos cadernos. Eu sempre preferi comprar 2 cadernos de 10 matérias, porque aí fica com 20 folhas para cada matéria e é o que eu consigo usar, dá praticamente certinho pro semestre inteiro de matéria, 20 folhas. Então é tipo o meu ideal mesmo para cada semestre. E aí quando muda de semestre eu troco o caderno. Então é mais fácil do que comprar um de 20 matérias, porque o de 20 matérias sobra folha. Só que também não é o suficiente para fazer no segundo semestre, tem que comprar outro no segundo semestre de qualquer jeito. Então eu achei que era melhor 2 de 10 matérias quando eu fui rever essa coisa. Bom, então a gente tem 20 matérias, sobra 2 matérias no meu caderno. Eu nunca uso pra nada, mas caso precise eu tenho as matérias aqui, né? Então vamos lá. Então aqui no caderno, basicamente eu copio tudo que o professor passa na lousa, porque na minha escola tem muita coisa na lousa, eu uso apostila. Então muita coisa tem caderno. Todos os professores passam um resumo no caderno antes de fazer coisa na apostila, praticamente. E então eu faço as minhas anotações e coloco post-its e copio a matéria do que o professor passa. Então tem muita coisa no meu caderno mesmo. Mas é o que eu disse pra vocês, as 20 folhas de cada matéria dão praticamente inteiras pro semestre. Então tem algumas matérias que sobra um pouco, mas a maioria sempre dá certinho. Então, por exemplo, aqui, ó, meu caderno de geografia, tá tudo escrito e tal. Aquele esquema de sempre, gente. Só que aí, uma dúvida que eu tive de vocês é onde eu faço meus resumos, porque se eu fosse fazer resumo no caderno e nas folhas do caderno, aí não daria certo essa quantidade de folhas. Realmente. Por isso que eu uso um caderno de fichário. Esse daqui tem 96 folhas e o ano passado foi o ideal para um semestre também. Mas desse daqui, esse Colors da Espiral, que vem um azul, um rosa, um laranja e um amarelo, ele tem até de 600 folhas, acho, tem uns muito grossos. Então, e é super baratinho esse aqui, eu adoro, porque ele só tem essa coisa coloridinha aqui do lado. Então, para fazer resumos e exercícios extras, eu coloco tudo aqui, porque na minha apostila tem lugar para colocar, para fazer exercício. Mas se eu tivesse livro, eu faria por esse aqui também. E os exercícios extras, tipo exercício de lista de exercício que o professor dá na sala para você copiar e fazer, eu coloco tudo nisso aqui.
E aí quando eu chego em casa, ou quando eu tô fazendo resumo, eu coloco tudo nessa pasta fichário aqui, que eu tenho divisórias nela, e aí eu divido todas essas divisórias por matéria e vou colocando as folhas de fichário de cada matéria. E aí no final do ano eu passo tudo para uma pasta sanfonada, e aí que fica as matérias desde o meu primeiro ano, então esse ano vai ter do segundo e o ano que vem do terceiro. Então eu tenho tudo armazenado, isso aqui e na pasta sanfonada. Como quando eu entro no primeiro bimestre ainda não tenho a minha grade, eu procuro dividir, sempre eu vou tendo as aulas, então, por exemplo, eu começo terças, minhas aulas. Aí na terça-feira eu tenho a primeira aula, por exemplo, de Química. Aí se for Química 1, eu coloco em um caderno. Se for Química 2, eu coloco no outro. E aí eu tento separar os cadernos sempre por frente. Então, por exemplo, um caderno para todas as frentes 1 e um caderno para todas as frentes 2. E aí as outras matérias eu vou revisando entre os cadernos, tipo Geografia, História, Filosofia, que não tem frentes, eu vou revisando entre os outros cadernos. E aí quando chega no segundo semestre, que eu já sei a minha grade, porque ela não muda de semestre, eu tento separar o caderno aqui em casa mesmo, e aí eu vou separando por dias. Então, por exemplo, quinta-feira eu tenho aula de Química, História e Literatura. Eu vou lá e separo Química, História e Literatura, Química 1, por exemplo, História e Literatura, no mesmo caderno. Então aí eu evito ter que levar 2 cadernos no mesmo dia, porque, por exemplo, eu só tenho essas aulas na quinta, aí eu posso levar só esse caderno, entendeu? Então eu acho que assim fica mais fácil pra ir se organizando. Só que isso também só dá pra fazer no segundo semestre. No primeiro semestre você tem que ir na sorte mesmo, por isso que eu prefiro separar por frente. Então, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não tenho muita coisa pra falar pra vocês. É basicamente isso que eu divido os meus cadernos. Qualquer outra dúvida vocês podem deixar em qualquer outra rede social, inclusive no meu Instagram de estudos, que é esse aqui, Guia da Lívia. Então vocês podem deixar qualquer outra dúvida que vocês tiverem lá. Mas é basicamente isso. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu tenho pessoas da minha classe que preferem dividir as matérias desse caderno com, tipo, as frentes juntas. Então, tipo, matemática tudo junto, física tudo junto, química tudo junto. Mas isso vai de um negócio de sistema de estudo. Eu gosto de estudar por professor, então sempre que eu estudo matemática, eu estudo primeiro a matéria de um professor, depois a matéria do outro. Mas se você não tem problema em misturar tudo e ir estudando por assim, é também válido pra você, que eu gosto mais de estudar tudo separadinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei que me ajuda muito. Um super beijo, bom retorno de aula pra quem vai retornar essa semana e tchau!